Sabe, queridos, eu não sei você, mas eu não gosto quando uma pessoa chega para mim e diz assim: eu tenho uma coisa para te contar. Eu digo: conta. Ele diz: agora não. Eu digo: quando? Ele diz: depois eu te conto. Eu digo: se você não ia contar agora, tem uma palavra que eu não digo, mas eu penso. Eu digo: miserável. Eu digo que você não ia contar agora, por que você veio falar isso? Não é verdade? A gente fica curioso, né? Porque toda vida que a gente tem uma expectativa, toda vida que você cria uma expectativa, a gente tem muita vontade que isso se resolva logo. Eu não sei se você é assim também, não é? A gente vai comprar uma coisa, aí fica naquela dúvida, faz uma proposta, fica naquela expectativa que se vai ser sim, se vai ser não. A gente quer, às vezes, vender algo e também ficamos nessa angústia. E quando entra no momento de saúde, então, hein? Eu me lembro que eu estava esperando essa situação do médico aí, e tudo era longe. Aqui tudo é longe, né? Aqui você vai no médico, vou lá, fui numa emergência, aí disse: ok, o médico vai marcar uma consulta com você. Essa consulta demorou, sei lá, 3 semanas, acho que quase um mês, para que eu fosse atendido naquela consulta. E depois da consulta, aí alguém vai te ligar para marcar esse negócio. E essa pessoa, para ligar, passa 1 semana, 2, e quando liga, já vai marcar para mais 2, 3 semanas. Então é bom, porque no final você nem faz a cirurgia, o Jesus volta e você já vai na bênção, né? Mas o fato é que, eu me lembro de algum tempo atrás, o Ministério Infantil aqui, tão bonitinho, eles cantaram uma música que era: tenho que aprender a esperar. Não sei quantos aqui lembram dessa música. Eu não sei ela toda não, mas eu acho que ela dizia: tenho que aprender a esperar. Aí esperava. Tenho que aprender a esperar. E realmente, às vezes, esperar é uma coisa que precisa ser aprendida. E por que a gente precisa? Porque nós muito facilmente somos tomados por um sentimento de ansiedade. Ansiedade. As coisas que desejamos, que criamos expectativas. O tema que eu queria compartilhar com vocês hoje é muito importante e tem a ver com esse tema desse ano. Por quê? Nós estamos falando sobre fazer diferença nessa geração. E é uma coisa muito desafiadora sempre. Mas imagine num momento pandêmico, num momento complicado, num momento que, apesar dos pesares, continua do mesmo jeito ou pior: corrupção, injustiça, loucuras mentais, egoísmo, tudo segue igual ou pior. E aí eu digo: como é que eu vou fazer diferença nessa geração? Então, queridos, quando o Abacuque estava passando por isso, houve um momento que ele mudou a postura dele. Foi quando ele viu que Deus vinha agindo. E nós temos que lembrar disso. Deus está agindo. Deus não está morto. Deus não está parado. Deus está atuando através dos séculos e dos séculos, mesmo que eu, às vezes, não perceba. O salmista percebe que Deus está atuando quando ele diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele percebe que Deus está atuando quando ele diz: ele me faz repousar em verdes pastos. Ele percebe que Deus está atuando quando ele diz: ele me leva às águas tranquilas. Ele percebe que Deus está atuando quando ele diz: ele refrigera a minha alma. Ele me guia mansamente pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mas há um momento que ele diz assim: mas tem um negócio chamado vale da sombra da morte, aquele vale escuro, aquele vale sombrio, onde eu sei que Deus existe, eu sei que Deus está atuando, mas eu não vejo, eu não percebo. É como se Deus estivesse em silêncio. É quando eu oro e parece que Deus não escuta a minha oração. Jó, na sua angústia, dizia: eu me coloco de pé, eu choro e eu clamo, mas o Senhor não responde. Não é que Deus não responde, mas é o sentimento que nós temos.
É essa angústia que às vezes acontece. E o salmista coloca isso muito bem. Isso não é a vida toda, isso são vales, isso são períodos, isso são momentos de nossa vida que ele chama de vale da sombra da morte. E ele diz que nesse vale, o que fazia ele ser consolado não era a atuação de Deus, porque naquele momento parecia que ela estava suspensa. Ele diz que o que consolava ele era a tua vara e o teu cajado. Vara me lembra disciplina, cajado me lembra condução, vara também me lembra proteção, porque se vem um animal atacar o rebanho, a vara vai servir para as costas do lobo. E o cajado também significa salvação. Quando uma ovelha cai numa vala, num buraco, é ela que é puxada por aquele cajado, aquela parte que parece um cabo de guarda-chuva e que tira a ovelhinha dali de dentro. E ele está dizendo que nesse lugar ele recebe visão. Ele diz: eu vejo uma mesa e ela está preparada para mim. E eu digo, ela está preparada para nós. Amém? E a mesa é cheia de requintes. Ela é na presença daqueles que disseram: não vai dar certo. É na presença daqueles que disseram: acabou. É na presença daqueles que disseram: não há esperança para você em Deus. É na presença do que ele chama de meus adversários. E ele diz que nessa mesa tem unção. Ele unge minha cabeça com óleo. Nessa mesa tem abundância. O meu cálice transborda. Nessa mesa tem salvação. E eu viverei com o Senhor para quando? Por todo sempre. Então, queridos, a minha palavra hoje, o tema hoje é a hora de Deus. A hora que Deus se levanta para agir. É importante que a gente entenda isso. O versículo base é João 2,4b, que diz: ainda não é chegada a minha hora. Quando Abacuque percebe que Deus está atuando, e ele lembra do que Deus fez ao longo dos anos e dos séculos. Quando ele olha para trás, ele diz: uau, Deus não esqueceu de nós. Quantas maravilhas, quantas libertações, quantos milagres foram feitos, quantas coisas incríveis. Aí ele muda a oração, ele começa a dizer assim: Senhor, faz do meu tempo a tua hora. Ele diz isso, pastor? Ele fala assim: torna a fazer no meu tempo aquilo que o Senhor vem fazendo no decurso dos anos. Em outras palavras, é como se ele dissesse assim: o que é que eu faço para ser propício a ti e criar um ambiente que no meu tempo o Senhor possa dizer: é chegada a minha hora. É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Vocês estão aqui comigo? Estão firmes ou não? Amém? Então vamos ler o contexto para a gente não ficar pregando aqui um versículo solto, não é verdade? Sabe, queridos, em João capítulo 2, do versículo 1 ao 11, é relatado o primeiro milagre de Jesus. Jesus nasceu, a Bíblia diz que ele se fez homem, cantamos aqui hoje, que ele se humilhou, homem se tornou semelhante a servo, foi conhecido como homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Jesus teve pai e mãe que o criaram, apesar de ser filho de Deus e ter nascido de uma virgem, mas ele tinha em José uma paternidade, tanto é que a profissão do pai o influenciou. Jesus trabalhou, Jesus foi conhecido em Nazaré como aquele que tinha profissão, que tinha irmãos, que tinha irmãs, que tinha pai, que tinha mãe. Era alguém como eu e como você. Ele viveu como homem, porque essa que é a beleza. Então, Jesus só começa a atuar quando é chegada a sua hora. E é tão interessante isso que a Bíblia diz que, por um motivo que eu não entendo, mas que Deus, olhando para o universo, ele enviou o seu filho para que ele se transformasse em homem, para que o verbo pudesse se fazer carne e habitar entre nós. A Bíblia diz que ele mandou na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Então esse texto diz assim,
João 2, de 1 a 11. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: metretas é como se fosse uma medida, litros, galões, é uma medida que nós não usamos mais hoje, e eu não trouxe o parâmetro para vocês entenderem quanto é isso. Fica para vocês estudarem, amém? Hoje em dia tudo vocês vão no Google, então vocês vão lá e colocam o que significa metretas. Cuidado para ele não dizer, você quer dizer mutretas? Não, é metretas mesmo, é uma coisa de medir. Então, ali tinham as talhas, não é? E cada uma delas pegava 2 a 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água, transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr o bom vinho, primeiro põe o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Ou seja, ele está dizendo assim, esse homem chamado mestre-sala, ele atuava como um sommelier, que é aquela pessoa que estuda vinhos. Ele não faz o vinho, e não necessariamente ele é um enófilo, aquele que bebe vinho, mas ele é aquele que entende do vinho. Ele prova e diz: esse vinho é bom, esse vinho é para comer com isso, é para tomar com aquilo. Então ele tinha uma prática, ele sabia que, para não gastar muito, os casamentos serviam o bom vinho primeiro, enquanto as pessoas ainda estavam provando. Mas naquele tempo o povo bebia que só. Então, quando eles bebiam um pouco mais, já não sabia se o vinho era do bom ou se era do ruim. E ele olha e diz: o que é que você fez? Você serviu um vinho aí razoável, mas o vinho bom, você deixou para servir quando? No final. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Diga: manifestou a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Amém? Feche um pouquinho seus olhos, coloca a mão no seu coração e ora comigo. Diga: Senhor Deus, essa é a tua palavra, viva, eficaz, mais penetrante que a espada de 2 gumes. O Senhor conhece minhas necessidades, sabe o que eu penso, as minhas alegrias e tristezas. Por isso eu te peço, usa esse homem, que é um vaso de barro, é um servo teu, para falar comigo. Eu glorificarei a ti e serei edificado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, historicamente, quando havia um casamento entre os judeus, eram dias, há relatos de semana, ou até mais. Você fala: por que era tanto tempo, pastor? Porque as pessoas moravam em outras localidades. Então aquela festa ia acontecendo durante a semana. A família abria as casas, os parentes abriam as casas e as pessoas estavam chegando e a festa rolava durante toda aquela semana. Eu acho que é mais ou menos quando a gente faz aqui uma festa dos tabernáculos ou o negócio da Páscoa, né? Que durante o dia é muito bom, mas para quem já participou, a preparação parece que ainda é melhor, né? Porque está aqui todo dia, está ensaiando e toma um cafezinho e ora um pelo outro e tal. E acontecia isso. E o fato é que Maria, a mãe de Jesus, muitos historiadores, se não todos, concordam que ela estava aqui numa posição que aqui na América chama-se de wedding coordinator. Ou seja, ela estava coordenando o cerimonial. Ela estava cuidando daquilo. E houve um problema de logística. Faltou vinho.
O vinho representava o combustível para a festa continuar. O vinho representava alegria. O vinho representava motivação. Retirando, deixando de lado todos os malefícios do álcool. Deixando de lado, eu não estou aqui para defender, nem para atacar o vinho, eu estou explicando o contexto do que está acontecendo. Retirando isso, culturalmente para eles, uma festa de casamento sem vinho acabava a festa em si. E Maria se preocupa. Maria seria responsabilizada. Haveriam consequências. Ela poderia alegar, o número de convidados que você disse que viria era um, mas veio muito mais. Ela poderia falar qualquer coisa. Vocês entendem o que eu estou dizendo, sim ou não? Quantas vezes na sua vida você não planejou, e quando você foi fazer, circunstâncias, um detalhe, uma coisa que você não sabia, lhe deixou descoberto. Pense um pouco que você vai lembrar de pelo menos uma situação ou mais. Quantas vezes a gente não foi começar um projeto, foi começar um trabalho, foi fazer algo, fizemos as contas, fizemos tudo, achamos que estávamos bem, mas na caminhada aconteceu algo que nós ficamos numa situação que não havia tempo hábil para resolver, não havia condições, seria exposto o nosso erro. Eu não estou dizendo que não haveria uma solução, não estou dizendo que Maria não poderia pegar um dos serventes e dizer, olha, procura fornecedor fulano tal, diga a ele que me atenda rapidamente, traga isso, mas isso levaria talvez dias. Problemas haveriam. E Maria nos ensina algo tremendo. Eu queria que a gente aprendesse com a mãe de Jesus hoje. Você quer aprender? Amém? Ela nos ensina primeiramente 3 coisas que abrem, que starta esse momento para o Senhor agir. A primeira coisa é tão simples, mas a gente precisa de não esquecer, que às vezes a gente esquece. Contar tudo a Jesus. Às vezes tem coisa que a gente acha que é muito pequeno para contar a Jesus. Não sei se me faço entender. Compreende ou não? É um padrão. Você vai encontrar isso. Você vai encontrar isso. Às vezes os discípulos vão dizer, Senhor, o problema é que nós não temos pão. Vai ter momentos que eles vão dizer, Senhor, o que nós temos é insuficiente. Contar a Jesus. Ela chegou para ele e falou assim, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho, acabou o vinho. E Jesus responde a ela dizendo assim, sou eu que sou o coordenador da festa? Compreende ou não? Você diz, pode ser que eu sinta Deus dizendo isso? Pode ser. Você diz, mas por que pode ser? É porque às vezes a gente começa umas festas sem chamar ele. Ele é convidado para ficar sentado, mas não para dirigir o negócio. Às vezes a gente faz uma folha de papel e a gente enche. O que eu quero fazer? Eu quero comprar, eu quero vender, eu quero fazer, eu quero ter filho, eu quero emagrecer, eu quero engordar, não sei se alguém coloca isso, eu quero ficar grande, eu quero ficar pequeno, eu quero isso, eu quero aquilo, e no final de tudo, a gente chama Jesus, convida Jesus, Jesus, dá uma lida aí e assina. Não precisa nem assinar, nossa confiança é tão grande, assina aí. Jesus não faz isso. Você diz, o que é que Jesus faz quando eu faço isso? Ele fala assim, hello, o que é que eu tenho com isso? Você diz, como é que Jesus faz, pastor? É o contrário, queridos. É quando eu tenho a coragem de pegar uma folha em branco, assinar e dizer, preencha, Senhor. Faça aí o que o Senhor quiser. Porque o contrário disso produz uma ansiedade enorme. Filipenses 4,6 diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. O apóstolo Paulo está nos ensinando aqui o seguinte, você vai ficar ansioso nessa vida, mas tem um antídoto para isso. E qual é o antídoto? Torne conhecido diante de Deus todas as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que ele está dizendo é o seguinte, você precisa falar com Deus. Quando ele fala torne conhecida, eu lhe pergunto, Deus que é onisciente, ele sabe todas as coisas, por acaso ele não sabe o que você está passando? Sabe ou não sabe? Eu tenho escutado nos últimos tempos muita gente decepcionada com Deus. Eu escutei de uma pessoa muito querida recentemente dizendo assim, não adianta orar, porque ele é Senhor, ele é soberano, ele sempre vai fazer o que ele quer.
Isso é um erro. Você diz, por que é um erro, pastor? Nós temos que entender que Deus tem um propósito enorme. Mas o propósito para você e para mim, que é maior, é nos transformar. Mais do que transformar nossas situações. Quando eu oro, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ela transforma situações, ela reescreve histórias. Mas independente se isso for colidir com o plano maior de Deus e Deus disser não, porque quando Jesus pediu no Getsemane, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, e não era possível, para que acontecesse o que aconteceu, para que Jesus fosse exaltado e tivesse nome acima de todo nome, para que um dia todo joelho se dobrasse a ele, e aparentemente o pai diz não, mas Hebreus diz que ele pediu com súplicas e ele foi atendido. Deus nos atende até quando diz não. E você diz, e por que então eu tenho que orar? Porque a oração é transformadora. Ela não só transforma ambientes, mas ela transforma principalmente quem ora. Quando eu começo a orar, quando eu começo a chorar, pode ser que Deus responda do jeito que eu estou pedindo ou diferente, Ele sempre responderá o melhor, mas uma coisa eu posso te garantir, você já está recebendo uma resposta dentro de você. Nesse momento, nesse instante, o resultado imediato é trocar ansiedade por paz. Veja o que diz o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu entrego a Ele a minha ansiedade, com petições, com súplicas, com orações, mas também com ações de graça. O que é que significa ações de graça, pastor? É porque eu choro, eu peço, eu me derramo, mas no final eu digo, seja feita a tua vontade. E isso produz uma paz que excede o quê? Todo entendimento. Por que excede, pastor? Porque é impossível de explicar. Alguém que está fora diz, você estava tão angustiado? Estava. E agora eu te vejo tão em paz? Estou. Mudou a situação? Não. Ainda não. Mas eu mudei. Amém, queridos? Então, primeira coisa, contar tudo a Ele. Amém? Segunda coisa é esperar a hora dele entrar. Tem a hora certa dele entrar. Você está entendendo, sim ou não? Jesus lhe disse, mulher, o que é que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que é que Jesus estava dizendo? O que é que eu tenho contigo? Parece que ele está sendo um pouquinho ríspido com a mãe. Sim ou não? Não parece isso? Sabe, querido, Jesus não estava sendo mal educado com Maria. Porque essa palavra, se ela tivesse recebido assim, a atitude dela seria outra. E a atitude dela foi completamente diferente. Você diz, o que é que ele estava dizendo, pastor? Ele estava dizendo o seguinte, eu tenho um plano macro. E às vezes você traz para mim um plano micro. Você diz assim, Senhor, eu queria tanto hoje comer um pastel lá no Edinho e na Érica. Aí parece um plano o quê? Micro, não parece micro? Por quê? Você diz, por que é micro, pastor? Porque basta você telefonar, tem delivery, você vai lá, estou fazendo uma propaganda aqui, porque nossos irmãos são dignos de recebê-la. Amém, queridos? E o pastel é bom, viu? O pastel de lá diz que o óleo não é nem óleo, é azeite daqueles realmente. Aí você diz assim, então, e se você disser isso, por que é que você diria isso? Por que você não pediria a Deus? Em primeiro lugar, que a gente tem que entender, queridos, ele diz, sem mim, nada podeis fazer. Não dá para comer um pastel sem ele? Você pode até comer, mas depois não vai dizer, Senhor, ele disse assim, o que é que eu tenho com isso? Então, quando é que Deus tem, quando é que Deus não tem? Ele tem quando eu o chamo para ser Senhor, quando eu entrego na mão dele antes. Vou comprar um carro, chame antes. Senhor, eu estou indo comprar um carro, eu posso me enganar. Eu posso me encantar porque o carro é bonito. Eu posso ver que financeiramente não dá no meu orçamento, mas eu vou e me engano. Olha, muita coisa pode acontecer, mas eu preciso de um carro para me locomover. E eu tenho vontade de ter tal carro. Não tem problema nenhum que você diga isso a ele. Quando você chama ele para o processo, ele começa a ter contigo. Você me entende ou não?
Quando você simplesmente convidar ele para fazer parte da festa, para ele sentar e participar, ele vai simplesmente ser o convidado, ele vai dizer, o que é que eu tenho contigo? Você tem algum projeto que você começou que está dando meio para trás? Você tem alguma coisa que está mais ou menos? Você tem algum negócio aí? Eu queria que você hoje desse uma pausa, pensasse, olhasse. Com sinceridade, se você conversar com Jesus hoje ele vai dizer assim, nós começamos isso junto, e eu tenho com isso. Esse projeto nasceu no seu coração, mas eu aprovei. Você me pediu provas e eu dei. Você pediu que eu fechasse portas e eu fechei. Você pediu que eu abrisse portas e eu abri. É assim? É importante que a gente entenda isso, queridos. O Senhor tem um tempo. Já expliquei aqui a vocês sobre Cronos, Kairos e Pleroma. Cronos é nosso tempo. Nós tudo que medimos cronologicamente. Cronologicamente você tem a idade que você tem. Agora, Kairos é o tempo de Deus. No tempo de Deus, ele já vê tudo o que aconteceu no passado, o que está acontecendo no presente, o que acontecerá no futuro. Pleroma é quando o Kairos de Deus desce no Cronos. Ou seja, se torna realidade aquilo que Deus prometeu. Se torna realidade aquilo que Deus disse que ia fazer. Quando Deus disse a Abraão, Sara vai ser mãe, você será pai de uma grande nação, você será, o seu nome que é Abrão, vou mudar para Abraão, você será pai de multidões, pai de nações, mas ele teve que esperar. No meio do caminho, Abraão fez um projeto dele, ele resolveu se deitar com a escrava, ele resolveu se deitar com Agar, por ideia da própria Sara, que devia estar se sentindo pressionada, tipo assim, eu tenho que dar um filho e não consigo dar um filho, e o tempo passa, então faz o seguinte, de acordo com os costumes do povo que a gente veio, lá de Ur, dos caldeus, ou da cidade de Harã, seja de onde aprendemos isso, então, coabita com a nossa serva, e tenha filhos com ela. Quando acontece uma confusão lá na frente, e que Abraão vai falar com Deus, dizendo, ó, Sara não quer, Sara mandou embora, o negócio está feio aqui, o que é que eu faço? Eu acho que de certa maneira Deus falou assim, o que é que eu tenho com esse negócio? Deus disse, o que é que eu tenho com isso? Você diz, mas pastor, a gente vê que Deus atendeu Ismael. Nós podemos ver que Deus atendeu Agar. Isso é a misericórdia de Deus que atende aqueles que são injustiçados. Mas Deus não entrou no projeto de Abraão. Entrou? Deus disse, não, o filho da promessa não é esse, não. Então, meu filho, você tem um filho da promessa aí? Amém? Pode dizer assim, eu tenho um filho da promessa, diga. Mas se você criou um projeto, que você tem que analisar, Deus vai dizer assim, o que é que eu tenho com isso? Esse é o ponto importantíssimo. Nós temos que decidir, queridos, no meio da ansiedade, da angústia, nós temos que decidir se nós vamos confiar ou não vamos confiar. Porque o que dá paz é quando eu entrego na mão de Deus. Essa paz que excede todo entendimento acontece quando eu digo, Senhor, aí está. Eu quero dizer que eu estive muito ansioso nesses primeiros dias de 2021. Muitas coisas ruins aconteceram comigo. Mas houve um momento, um dia, uma hora, um instante que eu cheguei para o Senhor e disse assim, está tudo em tuas mãos. E você dizia, e as situações mudaram repentinamente? Não, mas eu mudei. Eu fui invadido por essa paz. E Ele foi resolvendo, Ele foi levantando provisão, abrindo porta, me ajudando, falando no coração. Não precisou que eu falasse, Ele tocou em corações e continua fazendo, porque eu ainda tenho alguns gigantes aí para caírem, mas eu já vi alguns gigantes caírem, então eu já estou olhando para aqueles gigantes e dizendo a eles, vão treinando, olha para os outros que caíram, que vai ser mais ou menos assim, para você não cair tão feio. Está me entendendo ou não? Amém, queridos? Você tem gigantes para cair? Sim ou não? Já caiu algum gigante na sua vida? Então olha para os gigantes lá do futuro e fala assim, ó, quiser vir, vem, mas dá uma olhadinha para os que caíram para trás, que vai ser mais ou menos o que vai acontecer contigo.
Então, quando isso ocorre, é porque a gente decidiu fazer o que Maria disse. Versículo 5, então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, isso é tremendo. Jesus diz a Maria: eu não tenho nada com isso. Ela diz: não tinha. Já pensou? Não tinha, agora tem. Está vendo aqui os serventes que eu estava tomando conta? Acabei de fazer aqui uma transferência de autoridade. Se você fizer alguma coisa, se você não fizer, se eu for desmoralizada, se eu não for desmoralizada, se me demitirem, se me cancelarem nas redes sociais de Jerusalém, e nunca mais ninguém me chamar para ser o wedding coordeneiro, ou não me importa. Agora eu já transferi para você, faça o que você quiser, desculpa aí, perdão por tudo, mas vamos seguir em frente. Está entendendo, sim ou não? Aí alguém vai pegar esse meu trecho aqui, vai editar. Olha, você cuidado, hein? Em nome de Jesus, para que você não tire o texto fora do contexto. Aí, queridos, o que eu estou dizendo para você de maneira clara é que você pode fazer isso ainda agora. Já pensou? Ainda dá tempo. Você diz: como é que dá tempo? É você transferir para ele a autoridade. É você dizer para ele assim: Senhor, deixa eu dizer um negócio ao Senhor. Quando eu comecei esse negócio, eu realmente não te chamei para ser Senhor, não. Eu comecei essa família porque eu gostei muito desse moço. Eu comecei essa família porque eu gostei muito dessa moça. Eu comecei essa família porque eu me atraí fisicamente. Eu comecei essa família por qualquer coisa. Me perdoa. Eu agora te entrego. E mais, vamos fazer tudo o que o Senhor mandar. Eu comecei essa empresa da minha cabeça. Minha cabeça, eu fui lá e pá, comecei. É o Senhor. Você fala: o que é que significa entregar a Ele? Bem, a essa altura Jesus não prometeu nada a Maria. Prometeu? Ele podia simplesmente ter dito: a festa acabou, avisa aí, serventes, avisa o pessoal que a festa acabou, vamos para casa. Sim ou não? Ela passou para ele completamente a autoridade. Você entende o que eu estou falando? Amém? Esse é o convite que Deus está fazendo para nós, queridos, para que venha paz sobre a nossa vida. Se nós começamos um projeto sem Ele, é hora de se arrepender e devolver. Ele disse em João 15, 5d: porque sem mim nada podeis fazer. Eu quero então, de maneira rápida, dizer que quando acontece isso, Ele começa a agir. Você confia nisso? Amém? Então tem uns passos que Ele vai começar a mandar. Se você disse: faça o que Ele mandar, eu vou fazer o que Ele mandar, você precisa estar disposto a obedecer o que Ele vai dizer. Você está disposto? Se está com máscara ou sem máscara, diz um amém mais alto que você puder aí. Está vendo? O pessoal com máscara ainda diz um amém alto. Glória a Deus. O processo é o seguinte: primeiro lugar, se encher totalmente. Diga: se encher totalmente. O que significa se encher totalmente, pastor? Não pode ser parcialmente. Não pode dizer: essa parte eu quero e essa parte eu não quero. Versículo 7, Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram como? Totalmente. Queridos, quando a Bíblia fala de águas, muitas vezes a Bíblia está falando da palavra. Em João 15,3, o Senhor diz a seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Em muitos lugares, as águas que lavam, as águas que curam, as águas que limpam. O que Jesus está ensinando a seus discípulos, e há uma outra versão que diz: vocês estão lavados pela palavra que eu vos tenho dado, vocês já estão limpos. Estar limpo é uma ação, é um resultado de alguém que foi lavado. Então a palavra de Deus lava. E você diz: lava o quê, pastor? Lava os maus pensamentos da minha cabeça. Quando você está ansioso, quando você está numa guerra, você está ouvindo vozes, você está ouvindo angústias, o seu coração está ansioso, você não consegue dormir, você acorda com aquelas vozes dizendo: vai dar errado. Está vendo o que você fez? Você foi sozinho. Está vendo agora? Deus agora vai te castigar. Jesus disse: quer que eu tenha contigo? Está vendo? É preciso que a gente venha se encher totalmente da palavra. É a palavra que limpa, que transfere, que acaba com esses pensamentos negativos, que nos faz completamente limpos, queridos. Outra coisa importante: não aceite jeitinho.
Quantas vezes na caminhada não vem uma pessoa ou outra dizendo assim: escuta, esse negócio é difícil, é complicado, mas, eu conheço uma pessoa, eu conheço não sei quem. Você fala: o que é que significa isso, pastor? Respeita a autoridade. Jesus nunca vai fazer algo com você que quebre os princípios que Ele mesmo estabeleceu. Quando você vai para Apocalipse 3:20, Ele que é todo poderoso diz: eis que eu estou à porta e bato. Ele não está dizendo: eu vou arrebentar a porta. Ele não diz isso. Você diz: o que é que isso tem a ver com isso, pastor? Olha o que é que ele diz. Versículo 8. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre Sala, e eles o fizeram. Quem era o mestre Sala? Era o homem encarregado de liberar ou não o vinho. É o que hoje se chama de sommelier. É aquele que prova o vinho e diz: está bom, pode servir. Não é o enólogo, não é aquele que fabrica o vinho. E não é o enófilo, simplesmente é aquele que acha bom e conhece um pouco para poder saber o que pedir. É outra coisa, é alguém que é uma autoridade, que pode dizer: esse vinho é bom, e pode dizer: esse vinho é ruim. Você diz: mas o que é que isso tem a ver, pastor? Lembra quando Jesus curou 10 leprosos? Lembra disso? Após curar os 10 leprosos, o que foi que ele disse a eles? Vocês vão e vocês se mostrem a quem? Ao sacerdote, que era a autoridade. Era o único que poderia olhar para um leproso e dizer: realmente você está limpo, você está curado, pode voltar, até convívio com as pessoas, porque o leproso era banido. Então, queridos, o que é que isso significa? Romanos 13:1 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Você diz: entendi, então Deus está perdendo o poder aqui. Não! Isso significa que Deus é Senhor absoluto. Ele coloca reis e Ele retira reis. Ele levanta e Ele derruba. Ele levantou Nabucodonosor e Ele fez Nabucodonosor passar quantos anos? 7 anos comendo mato como se fosse o quê? Um animal, queridos, um rei todo poderoso. E depois de 7 anos ele levanta de novo. Só que volta outro cara, um cara que, se você vê a oração que esse homem faz, de gratidão que ele volta, ele está dizendo assim: ele pode tudo. Quando Jó termina a sua angústia, em Jó 42, ele termina dizendo assim: bem sei que tudo podes, jamais serás frustrado. Amém, queridos? Olha, meus amados, o Provérbios 21:1 diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, este segundo o seu querer o inclina. Não se espante, poderosos se levantam e poderosos caem, mas o nosso Deus permanece para sempre. É Ele quem levanta, é Ele quem derruba, é Ele quem abre, é Ele quem fecha, é Ele quem decide, queridos. Agora o que Ele está dizendo é o seguinte: se eu coloquei, respeite. Se existem normas, faça acontecer. Não as quebre, para que a minha hora possa chegar e eu possa fluir livremente nessa história. Quando Maria diz: fazei tudo o que Ele vos disser, ali era mais do que uma submissão, mas era uma transferência de autoridade. Ela era autoridade, ela disse: acabou, a partir de agora eu não sou mais autoridade. Quem é autoridade? É Ele. Como é que está teu lar? Porque você é uma autoridade no teu lar. Será que não seria a hora de transferir essa autoridade, de você entender que quem botou você aí foi Ele? Como é que está o teu negócio? Quem é o dono do teu negócio? Quem é que manda lá? Sabe, queridos, quando a gente anda dessa forma, acontece algo miraculoso. Eu não sei quantas vezes você já ouviu o inimigo dizer assim: nunca mais será como antes. Deus vai dar uma ajeitada em você, mas igual não vai ser não. Não sei se você já ouviu alguma coisa parecida. Às vezes a pessoa tem um casamento, está indo bem, tem uma crise, e depois de muito tempo se resolve. Mas lá no coração um do outro diz assim: resolveu, mas
ficou um negocinho aqui dentro que, vez por outra, eu lembro. Já viu isso alguma vez? Sim ou não? Você diz, o que foi que aconteceu? O que aconteceu possivelmente é que não foi Jesus que entrou no negócio, não foi Jesus que mandou encher as talhas de água, não foi Jesus que transformou água em vinho, não foi Jesus que mandou fazer o mestre-sala provar. Você conseguiu correr, comprar uns vinhos e trazer lá e deu o seu jeito. Você fala, por que você está falando isso? Porque toda vez que Deus entra no negócio, o fim fica melhor do que o começo. Eu já ouvi muita gente dizer uma palavra que é interessante. A palavra diz assim, não importa como você começa, importa como você termina. O problema não é como você começa, mas é como você termina. O começo de alguns discípulos de Jesus foram meio tortos, queridos. O começo de Judas foi horroroso. E o fim foi desastroso. Mas Pedro também andou pisando na bola. Você lembra ou não lembra? Negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. E depois ainda voltou para as redes, desistiu do chamado e ainda mais influenciou a igreja que existia na época para todo mundo desistir. Pedro foi aquele cara que saiu da igreja e ficou do lado de fora dizendo, sai daí, rapaz, vamos fazer outra coisa e tal. Você entendeu? Não sei se você já ouviu falar, não sei se tem mais desse povo hoje em dia, mas naquele tempo tinha. E Pedro estava daquele jeito. E sabe, queridos, o que é que acontece? Apesar de Pedro ter começado assim, você sabe como é que Pedro termina, não? Pedro termina como um ancião da igreja, um apóstolo, um homem de Deus, deixando livros escritos, e no final sendo martirizado. A história conta que foi crucificado e que ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia ser crucificado da mesma forma que o seu Senhor. Pedro começa essa história sendo covarde, negando, mentindo, inventando, praguejando, mas pouco tempo depois, Pedro é açoitado e é chamado para fazer um acordo, tipo, nós vamos te soltar, mas você se cala. E ele diz, não vai dar não, querido. Se me soltar, eu vou falar muito, porque eu não posso me calar depois do que eu vi e depois do que eu ouvi. Não dá mais. Não, mas a gente vai te chicotear. Então, glória a Deus que ele me achou digno de ser açoitado pelo nome dele. Uau, isso é diferente, sim ou não? Você diz, como é que acontece isso, pastor? É quando ele entra na história. É quando a gente abre e ele diz, chegou a minha hora no teu tempo, chegou a minha hora na tua geração, chegou a minha hora na tua família, chegou a minha hora na tua saúde, chegou a minha hora nessa igreja, chegou a minha hora nesse ministério, chegou a minha hora para te ajudar, para te capacitar a fazer diferença nessa geração. Você diz, onde é que você tirou tudo isso? O próprio sommelier, o próprio mestre-sala disse. Ele disse no versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Agora se prepara, você está aqui para ser boca de Deus, sim ou não? Olha para quem está do teu lado, não precisa pegar na mão não, porque estamos no confinamento, mais ou menos. Olha para quem está do teu lado e fala assim, eu quero te dizer em nome de Jesus, que o bom vinho, o melhor vinho, você ainda não experimentou, mas está guardado, e você vai tomar, e você vai beber, e vai se alegrar no Senhor. E esse vinho, queridos, não embriaga, não tem contenda, não tem discórdia, não tem nada disso, porque o nome desse vinho é Espírito Santo de Deus. É aquele que nos enche de alegria, gozo, paz, sabedoria, domínio próprio, coisas contra tais elas não há lei, nem condenação. Amém, queridos? Jesus, eu não sei se quantos aqui lembram ainda do querido José, que a gente chama José do Egito. No último capítulo ali de Gênesis, versículo 20, os irmãos estão assustados porque o pai morreu. E os irmãos, como eram os irmãos de José, eles não eram assim, flor que se cheirasse, era um pouco complicado, os meninos. E aí, quando o pai morreu, eles perguntaram, agora é a hora. Agora que papai morreu,
José vai descer a ripa, José vai passar a régua aqui. E eles dizem, olha, você não sabe o que aconteceu. Quando o papai estava morre, não morre, ele disse umas coisas para a gente. Ele falou que você cuidasse de nós, que você não fizesse nada errado. E tal. José fala, para com isso. Vocês já deviam me conhecer. Olha o que ele diz, vós na verdade. A verdade é essa, não tem nada a ver com o que vocês estão falando, não. Intentastes o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem. Queridos, alguém já intentou o mal contra você? Eu vim aqui hoje, em nome de Jesus, dizer que Deus é capaz de tornar esse mal em bem. Na hora do mal dói, viu? Na hora do mal, José se passou por maus lençóis. Buraco, mercado de escravos, escravo na casa de Potifar, calabouço egípcio. É mal mesmo. Mas na hora que ele torna em bem, oh glória. Não dá para comparar, amém? Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Amém, queridos? Quero terminar dizendo o seguinte a vocês. O versículo 11, para mim, ele é precioso, porque ensina como não perder a bênção. Você está aqui comigo? Você diz, o que significa não perder a bênção? Porque às vezes, depois de tudo isso, depois de um milagre enorme, depois de a situação ser transformada de mal em bem, a gente precisa ter cuidado, porque existe um adversário que anda em derredor de vós, anda em derredor de nós, eu me incluo nisso, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E você diz, o que é que fecha então o selo final? É você reconhecer que foi Deus que fez isso. Oh, queridos, como é fácil a pessoa passar pelo que eu passei agora recentemente. Fui para o hospital, fui hospitalizado. Eu sei o que eu passei, eu sei o que é passar horas e horas com o coração a 160 batimentos por minuto. E ao ponto de eu chegar no hospital e eu começar a suar, calor. E eu falei com a médica, eu disse, eu estou muito calor. Ela disse, é lógico, você está correndo na velocidade máxima há horas. E eu estava deitado. Não era eu que estava correndo, era o meu coração. E eu sei o que eu passei, eu sei de tudo isso que eu passei, e a gente ora, a gente chora. O médico chegou e disse, você vai ter que fazer um procedimento. Na hora que você ouve aquilo, baqueia. Não sei se me entende. Eu sou um ser humano, acho que você também é. Então a gente sente essas coisas nesse momento. A gente ora, a gente se humilha e a gente faz o processo. A gente faz o procedimento. O procedimento acaba, o médico diz, foi uma bênção, deu tudo certo. O médico não disse, foi uma bênção, não? Mas você escuta assim, né? O médico disse, deu tudo certo, era para fazer em 4 horas, foi feito em 2 horas e pouco. Agora tal. E aí você fica feliz, você agradece a Deus. Mas vai passando os dias, não sei se você entende. E você começa a dizer assim, olha, esse procedimento abileixo é muito bom, viu? Olha, isso é bom. Isso tem ajudado muita gente. E você, sem querer, começa a dizer, rapaz, o abileixo é bom. Sabe? Vamos fazer o clube dos abilechonados. Então, daqui a pouco você começa a achar que, ok, está entendendo ou não? Querido, se não for o Senhor, não tem abileixo, não tem nada que possa levantar uma pessoa. Você entende o que eu estou falando? Sim ou não? A glória e a honra nunca pode ser, nunca, retida ou compartilhada com ninguém. Versículo 11 diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou o quê? A sua glória. E os seus discípulos, o que foi que aconteceu? Quereram nele, eu quero glorificar o Senhor, porque o Senhor tem manifestado a sua glória na minha vida, e eu quero que esse meu momento de dor sirva para mim, que me eduque, que me ajude, que me levante, mas também que sirva para que outras pessoas creiam em Jesus. Em Atos 12 conta uma história que às vezes a gente passa rápido por ela. Eu já preguei isso aqui, se você procurar aí um dia nas nossas mensagens, está lá escrito
sobre ser comido de bichos. Comido de bicho é o nome da mensagem. É um título que quando a pessoa fala comido de bicho, a pessoa sai correndo, né? Mas é importante ouvir para não ser comido de bicho. Atos 12, 21 diz: em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu. Por ele não haver o quê? Dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Queridos, tem muita gente que está vivo, andando, mas sendo comido por vermes. É o verme do orgulho, é do egoísmo, é o não dou o braço a torcer. E sabe, queridos, tudo isso só sai quando a gente se humilha, se quebranta e glorifica o Senhor. Efésios 3, 21, depois de dizer que o Senhor pode fazer infinitamente mais, ele nos orienta: a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Por maior que seja a luta que nós estejamos passando agora, nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus. Nós não podemos abortar esse processo levantando, como Abraão fez, uma solução sua, uma solução contemporânea, cultural. É preciso aprender a esperar o tempo de Deus. E como eu disse, eu vou repetir: Deus vai mudar para bem essa situação, porém Ele está usando o tempo para nos mudar primeiro. Repita comigo, diga: Deus vai mudar para bem essa situação, porém Ele está usando o tempo para me mudar primeiro. Deus te abençoe poderosamente, em nome de Jesus.